A paz do Senhor a todos que estão aí do outro lado. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. A Shalom Aleichem a todos aí. Que Deus e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Independente de qual seja a sua religião, independente de qual for a sua etnia, independente de quem for você, da sua profissão, não importa. Nós estamos aqui para trazer o alimento espiritual da parte de Deus para o seu coração. Tá bom, meu irmão? Quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado, têm confiado em nós, têm permitido que nós venhamos adentrar as vossas casas para falar um pouco de Deus para você. Quero agradecer a todos vocês que têm nos dado a oportunidade de fazermos a diferença na vida de alguns, compartilhando o nosso trabalho, divulgando o nosso trabalho. Quero primeiramente, meus irmãos queridos, pedir para que todos vocês orem uns pelos outros. Essa semana tivemos alguns pedidos de oração, né? E quero pedir para que todos vocês aí do outro lado, seja você, não importa a sua religião, ore a Deus, peça para Deus estar nos fortalecendo e fortalecendo todas as pessoas que estão logadas a nós, uma igreja virtual da parte do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Porque, veja bem, mesmo que você tenha uma igreja física aqui em São Paulo e uma igreja física lá no Japão, estamos ligados no Espírito Santo, a igreja daqui e a igreja de lá. Então, da mesma forma, você criando uma igreja virtual com todos os irmãos aí do outro lado, é a mesma coisa. O Espírito Santo de Deus que está aqui neste momento está aí com você, em nome de Jesus. Quero agradecer as donas de casa, quero agradecer a todos vocês trabalhadores que trabalham na área rural, que trabalham na área de metalúrgica. Quero agradecer a todos vocês, policiais militares, civis federais. Quero agradecer os guardas municipais, quem trabalha na área da saúde, da educação. Quero agradecer a vocês que trabalham na Sabesp, na Eletropaulo, no Guaranel. Quero agradecer a vocês que trabalham na reciclagem, vocês que trabalham, os lixeiros que pegam o nosso lixo, os gari que limpam a nossa cidade. Entendeu? Irmãos, eu já vi uma cidade que ficou sem pessoas que pegam a reciclagem, as ruas ficam tomadas de papelão, de lata. Então, às vezes, por menor que seja que o pensamento da pessoa achar que essas pessoas não são significativas na vida de todos nós, eles são muito significativos. Então, eu agradeço a todos vocês que trabalham, irmãos, de forma no anonimato, né, para trazer um bem-estar a todos. É internet, é água, é luz, é tudo. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu quero agradecer as clínicas de recuperação que prestam um trabalho excelente para a sociedade. Se tivesse mais clínicas de recuperação, nós iríamos ter menos Cracolândia. Entendeu? Agradeço a clínica de recuperação lá de Campinas. Vicente Sejano Júnior, Exército Brasileiro. E da reserva da Casa de Recuperação de Campinas e a Fazenda do Nosso Senhor Jesus de Campinas, a Clínica de Recuperação lá do nosso querido pastor Labareda de São Bernardo. Agradecer a todos vocês que têm cedido vida, que é seu tempo, para cuidar de vidas. Aos obreiros e missionários, a todas as igrejas que trabalham de forma correta, de forma sincera com Deus, os missionários que vão aos lugares onde não há a palavra de Deus, não há quem leve a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Quero pedir para que todos venham orar pelos nossos irmãos, para o nosso Elias Zigman. Eu não sei qual é o problema dele, mas Deus assim o sabe. Todos nós precisamos de oração. Orem muito por mim também, tá bom, irmãos? Porque nós que estamos na frente desse trabalho, às vezes nós cometemos, ao falar, podemos assim até estar magoando alguém. Então os irmãos nos perdoem às vezes o nosso linguajar, perdoe de alguma forma, se de alguma forma eu falei alguma coisa aqui que chegou de uma forma meio escura no coração de vocês, tá bom? Que Deus abençoe grandemente as donas de casa, né, que ficam em casa, que trabalham dia e noite pela família, pelos filhos. O marido está lá trabalhando, ela está cuidando da retaguarda.
e está cuidando da família, né? São batalhadoras, não tem carteira assinada, não são assalariadas, não tem fundo de garantia, e são as que mais trabalham, são as donas de casa. Quanto mais as datas festivas, Natal, Ano Novo, são os momentos que mais elas trabalham. E muitas das vezes não são recompensadas nem remuneradas. Então, o meu grande abraço vai para as donas de casa, de todo o Brasil e do mundo. Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas, e sejam mulheres dignas de receber a paz do nosso Senhor Jesus em vossos corações. Sejam as mulheres lá de Provérbios 31, mulher sábia, quem achará? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos orar para que Deus acalme o coração desse povo que gosta de guerrear, que venha trazer paz à terra. Vamos orar para Deus trazer uma nuvem, arrancar essa nuvem de guerra que está pairando sobre todas as nações do nosso Brasil. Um abraço, que a paz do Senhor, a nossa irmãzinha Ana, a nossa... Olha, irmãos, até a semana passada aqui, eu falei de uma grande amiga minha, a Cristina. Eu falei de uma grande amiga minha, Cristina, do meu serviço. E falei que ela era ex-amiga do meu serviço. Ela já entendeu que ela é minha ex-amiga. E não é. Ela é ex-amiga do meu trabalho, mas ela continua sendo a minha amiga. Tá? Que eu tenho muito respeito por ela, pelo seu esposo Moreno, pelos seus filhos. Que Deus abençoe a minha amiga eterna, a Cristina. Porque ela depois que acabou o culto, ela começou a mandar mensagem para minha esposa aqui para mim, dizendo que eu tirei ela da agenda de amiga, e não foi. Irmãos, Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, neste momento, clamando a Ti, Senhor, para que o Senhor vá na frente, Espírito Santo, acalmando os corações, quebrando as barreiras, limpando, Senhor, para que esta palavra que vai ser mencionada esta noite chegue aos corações das pessoas, Senhor, de forma correta. Que o diabo não venha deturpar as palavras, Senhor. Que o diabo não venha impedir, meu Pai, que a palavra, Senhor, regeneradora chegue aos corações de todos aqueles que esta noite vão recebê-la. Senhor, abençoa, Senhor, todas as pessoas, Pai amado, que estão logadas aqui agora conosco, Pai amado, e as que vão logar mais tarde. Abençoa a família delas, Senhor. Que mude o cativeiro de todas essas pessoas. Que esse vento que está passando na vida delas sejam expelido para fora, Senhor. Que venha uma calmaria, Pai amado, e que venha abençoá-las em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Com todo o fôlego que eu tenho, eu vou cantar a Deus. Cantar porque Deus é bom, misericordioso, e a sua glória, a sua paz dura para todos sempre. A bondade de Deus nos alcança, a sua grande misericórdia nos faz presente todos os dias, irmãos. Nós temos que agradecer do momento que a gente acorda ao momento que a gente vai dormir. Agradecer tudo que Deus tem feito por nós, irmãos. Porque, independente se você está passando por uma situação ruim ou não, irmão, mas no final você se encontra lá com Cristo. E você irá para um lugar onde você não vai mais sofrer. E é isso que é importante. É isso que nós almejamos. Nós não almejamos ter vida boa, mas sim uma vida eterna com Deus. Amém? Eu peço para você nesta noite pegar a sua Bíblia. A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Irmão, não deixe de acompanhar a leitura. Acompanhe a leitura. Hoje nós vamos percorrer um caminho grande da Bíblia. Eu peço para que você tenha paciência esta noite. Hoje nós vamos falar da vida de Noé. Um homem que andou com Deus, um homem que fez a diferença. E ele, irmãos, fez a diferença. E nós também podemos fazer a diferença. Irmãos, eu peço para que você pegue a sua Bíblia e abra lá em Gênesis capítulo 5, 32. E nós vamos começar uma leitura. Eu peço para que você acompanhe. Não deixe de acompanhar, para que o inimigo não tenha legalidade em chegar no seu ouvido e deturpar a palavra de Deus, arrancar a semente da palavra. Amém? Vamos lá. Lá em Gênesis 5, 32 fala assim, ó: e era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Amém? Aí vocês pulam lá para Gênesis 6, do 5 ao 20. Tá bom? Vamos lá.
E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram má continuamente. Olha isso, irmãos. A terra estava tomada por homens de pensamentos maus, e a maldade se multiplicava, e a imaginação dos pensamentos do coração dos homens estava aumentando continuamente. Então, lá no 6, então arrependeu-se o Senhor de haver ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Olha isso, irmãos. Pesou no coração de Deus de ter feito o homem. Olha isso. A maldade que estava na terra. Irmãos, a coincidência, a mera coincidência dos dias atuais para esses dias é só uma coincidência. Porque naquela época a maldade estava grande. Hoje não. Hoje está uma harmonia na terra, não é, irmãos? Não existe maldade, não existe morte, não existe roubo, não existe latrocínio, não existe homicídio, não existe nada. Não existe guerra, né, irmãos? Vamos lá para o 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Misericórdia, irmãos. Lá foi. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Na terra. Na terra achou graça aos olhos do Senhor. Irmãos, por que Noé se achou graça aos olhos do Senhor? Porque, irmãos, Noé tinha 500 anos, lembrem? No 9. Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Aleluia! Glória a Deus, irmãos! Noé andava com Deus. Noé tinha 500 anos. Vivia em meio a uma humanidade perversa, cheia de perversidade, cheia de imundícia, cheia de lascívia, prostituição, cheia de assassinatos e roubos. Mas Noé andava com Deus, e Deus andava com Noé. Aleluia, glória a Deus. E Noé tinha 500 anos. Irmãos, às vezes vejo pessoas que estão na igreja há 30 anos, 20 anos, 40 anos, bate peito. Eu sou crente há 40 anos, e você? Quando você pensar em falar, bater no peito e falar que você é cristão há 40 anos, lembre-se de Noé, que andou com Deus há 500, 600, 700, 800 e 900 anos andando com Deus. Aleluia! Glória a Deus! Que homem bom, irmãos, reto, que aos olhos de Deus achou graça neste homem, no meio de muitos, ele achou graça aos olhos de Deus. Lá no 11, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Oh, meu Deus! Faze para ti uma arca de madeira de gófer. Essa madeira gófer, irmão, os historiadores não conseguiram ainda descobrir qual era essa madeira chamada gófer. Farás compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. Lá no 15. E desta maneira a farás de 300 côvados de comprimento de a arca. 300 côvados. Vamos lá agora, irmãos. Depois a minha esposa eu vou pedir para ela colocar lá. O que é um côvado, irmãos? É esse antebraço da pessoa aqui, ó. Geralmente mede de 45 a 47 centímetros. É o antebraço. Era a medida que o homem tinha. O antebraço. Um côvado. Nós temos aqui a medida judaica de 45 centímetros. Vamos lá então. Deus mandou fazer a arca de 300 côvados vezes 45 é igual a 13.500
dividido por 100, que são 100 centímetros, que é 1 metro. Dá 135 metros de comprimento a arca. Vamos lá. E de 50 côvados a sua largura. 50 côvados vezes 45 é igual a 2.250. Dividido por 100, que são 100 centímetros o metro, é igual a 22 metros e meio. Aleluia! Ela tinha 135 metros de comprimento e tinha 22 metros e meio de largura e altura. E tinha 30 côvados, era a sua altura. 30 vezes 45 é igual a 1.350. Dividido por 100, que é igual a 13 metros e meio de altura. Então vamos lá, irmãos. A arca tinha 135 metros de comprimento. Ela tinha de largura 22 metros e meio. E ela tinha 13 metros e meio de altura. E tinha 3 andares. Olha, que arca grande, irmão, com uma pessoa fazer, misericórdia. Farás na arca uma janela, lá no 16, irmão. Ó, farás na arca uma janela de 1 côvado e acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado e faz-lhe-á andares, baixo, segundo e terceiro andar. 3 andares da arca. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, morrerá. Lá no 18: mas contigo estabelecerei a minha aliança. Oh glória! Noé já era de idade de 500 anos, já tinha 3 filhos e achou graça aos olhos do Senhor. Andava na terra em meio a maldade, perversidade, prostituição, maldade, mas ele era um homem justo, reto e se desviava do mal e achou graça aos olhos de Deus. E Deus fez com ele o que lá no 18? Uma aliança. Aleluia! Deus estabeleceria uma aliança com Noé. Olha isso, irmãos, que maravilha! Vê se não vale a pena a gente ser diferente. Vê se não vale a pena a gente fazer diferente. E às vezes a gente está num trabalho, irmãos, não sei qual que é o seu trabalho. Eu não sei se você é policial, se você é político. Eu não sei se você trabalha numa multinacional. Mas lá onde você trabalha, às vezes tudo está errado. E você olha para o seu lado direito e você vê todo mundo fazendo errado. E você olha para o lado esquerdo e você vê todo mundo fazendo errado. E você fala assim, mas eu vou fazer diferença? Será que eu vou fazer a diferença? Olha o homem aqui dizendo para você que vale a pena fazer a diferença. Deus olhou do céu e viu Noé. E aos olhos de Deus ele achou graça em Noé. Como achará em ti, homem de Deus? Como achará em ti, jovem de Deus? Como achará em ti, mulher de Deus? E fará uma nova aliança contigo. Aleluia! Por causa que você se desvia do mal, porque você não se permite contaminar com as coisas aonde você está. Irmãos, tem muita gente que olha para a política e não vê, e não consegue enxergar pessoas de bem dentro da política. Mas existe muitos homens e mulheres de bem dentro da política brasileira. Existem muitas pessoas ruins, sim, mas existem muitas pessoas honestas dentro da política brasileira. Existem pessoas honestas em todas as profissões, irmãos. Dentro da política, dentro da polícia, dentro dos magistrados. Em toda profissão tem pessoas de bem e pessoas ruins. Porque o ser humano é dotado de pessoas boas e de pessoas ruins. Amém? Vamos lá. Lá no 19. É tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, e de todo o réptil terá conforme a sua espécie. 2. Lá em Gênesis 7, lá no versículo 1. Depois disso, o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua família na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Irmãos, olha só, irmãos, você pode até não fazer diferença para o mundo. Noé não conseguiu salvar o mundo, mas ele estava salvando ele, a esposa, os filhos e as noras.
Ele pode não ter feito a diferença para o mundo, mas ele fez a diferença para a família dele. Isso é importante, irmãos. Ele não conseguiu salvar a humanidade, mas ele salvou a vida dele e a da família dele. Aleluia! Aleluia! De todos os animais limpos tomará para ti 7 e 7, macho e fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, macho e fêmea. O que são os animais limpos e são os animais que não são limpos? Deus estabeleceu alguns animais que o homem podia comer e alguns animais que o homem não podia comer. E dos animais que o homem podia comer, Deus estabelece que esses animais são animais limpos. E são inúmeros animais. E os animais que não são limpos são todos aqueles que Deus não fez para servir o homem como alimento. E lá em Gênesis também está isso aí. E depois, mais para frente também vai, Moisés vai trazer, Deus vai trazer vai estabelecer uma ordem dos animais com pata fendida, que remoem, né? Por exemplo, o porco mesmo Deus não fez para comer na época. Logo depois na frente lá com Jesus vai abençoar esses animais. Mas até Jesus, esses animais eram impuros para se alimentar. Tá bom, irmãos? Eu não vou entrar aqui no mérito dos animais, que é uma infinita, muitos animais, tá bom? Lá no 3. Também as aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face da terra, toda a terra. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. Irmãos, o interessante, irmãos, que até no dia de Noé, na terra não havia chovido. Não se caía chuva na terra. Então vocês imaginam a civilização percebendo que Noé, irmãos, construindo uma arca, um grande barco que eles não entendiam. A tecnologia que Noé estava usando foi dada por Deus. Porque como que um homem ia construir uma embarcação de 135 metros, 22 de largura e 13 metros, né, de altura? Então como que o homem ia ter tecnologia? Um homem, irmãos, sem guindaste, sem ferramentas adequadas, como que o homem ia construir uma embarcação para caber tantos animais pesados dentro? Deus deu uma sabedoria para aquele homem. E ele começou a construir. É como se hoje nós construíssemos, Deus falasse para mim construir uma espaçonave. Uma espaçonave. Como que eu vou construir uma espaçonave, irmão? Eu não sei nada. Sou pedreiro, não tem como eu construir uma espaçonave. Deu sabedoria para isso. Mas Deus deu sabedoria para aquele homem para construir. Aleluia. Então, irmãos, não se preocupe quando Deus der uma tarefa para você, porque Ele vai te capacitar, servo. Ele te capacitará. Da mesma forma que Ele capacitou Noé para construir essa embarcação, se Ele colocou o ministério na tua mão, Ele é grande para te manter neste ministério. Sendo que você, irmão, coloque nas mãos do Senhor a tarefa. Não tente carregar o seu ministério com as suas próprias mãos. Estabeleça um contato com Deus e deixe Ele fazer a obra, irmãos. Porque é Ele, por Ele, tudo é por Ele, irmãos. Tudo. Nós não conseguimos fazer nada. É tudo por Deus. Amém? Vamos lá. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Lá no 5, no 6. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos e a sua mulher, e as suas mulheres e as suas filhas, por causa das águas do dilúvio. Vocês imaginam, irmão, Noé chegar para as pessoas e falar assim: olha, eu estou construindo uma embarcação aqui porque o mundo vai se cobrir de água. Aí as pessoas falam assim: você é louco, mas como que vai se cobrir de água? O rio vai transportar, vai crescer. Não tinha chovido. Você sabe como que as plantas recebiam a chuva? A Bíblia fala, irmãos, que de manhã ao amanhecer saía uma névoa do chão e aguava as plantas. Não tinha chuva. Não havia chuva naquela época. Tá bom, irmãos? E entraram de 2 em... lá no 8. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto
de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé. Então, irmãos, preste bastante atenção. Noé tinha 500 anos quando começou a fazer a arca. Quando ele tinha 600 anos, o dilúvio veio. Quantos anos Noé levou para construir a arca? 100 anos. Agora você imagina, irmãos, você construiu uma arca 100 anos fazendo. 100 anos você construindo uma arca, irmão. Às vezes a gente começa a fazer um trabalho na igreja, às vezes a gente começa um trabalho ministerial e quer o resultado da noite para o dia. Às vezes a gente começa a trabalhar na vida de uma pessoa, discipular uma pessoa, às vezes a gente começa a levar o alimento para uma pessoa, a gente começa uma coisa nova e a gente quer resultados imediatos. Noé, irmãos, fez uma arca depois de 100 anos que ele viu a chuva. Se fosse por muitos de hoje, não começaria, nem terminaria a arca, começaria a arca e deixaria lá abandonada como muitos faz. Mas ele não, irmão, ele foi até o fim, ele estabeleceu a arca como Deus tinha mandado, ele fez conforme o Senhor tinha colocado no seu coração. Olha lá, de 600 anos da vida de Noé, no mês segundo, e aos 17 do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes de água do abismo, das janelas do céu se abriram. Irmão, aqui é o seguinte, ó. Lá em Gênesis, a Bíblia fala que Deus criou uma porção seca, uma água e a divisão das águas. E sobre as nuvens tinha um abismo. Qual que era esse abismo? Tinha águas em cima da terra, do céu. Existia águas em cima do céu, onde a Bíblia está falando aqui que se abriram as janelas do céu e desceram as águas que estavam no abismo, lá de cima, irmãos. Desceram para a terra. A separação entre as águas e águas. Exatamente. Lá no 12, irmão. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Irmãos, choveu 40 dias e 40 noites. Às vezes a gente tem uma chuva de 2 horas aqui e inunda tudo, né? Você imagina Deus mandar abrir as janelas do céu e descer a água que está lá em cima 40 dias e 40 noites. Lá no 19, lá no 13. E no mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cã, Jafé e suas mulheres, e as mulheres dos seus filhos. E eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil conforme que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda árvore conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade, e toda a carne em que havia espírito de vida entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea em toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou por dentro. Olha, irmãos. Está escrito aqui, ó. E o Senhor o fechou dentro. Lá no 16, no finalzinho. E durou o dilúvio 40 dias e 40 noites sobre a terra. Cresceram-se as águas e levantaram a arca, e ela se levantou sobre a terra. Lá no 18. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre as águas. Lá no 19. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que haviam debaixo do céu foram cobertos. Irmãos, existem pessoas, historiadores, que afirmam, existe uma linha teológica, que afirma que o dilúvio foi só lá naquele Oriente, naquela região. A Bíblia fala que foi na terra, irmãos, foi toda a terra coberta de água. Se a Bíblia fala que toda a terra se cobriu de água, eu creio que toda a terra se cobriu de água. Muita gente fala, não, o dilúvio foi só lá. Não, o dilúvio foi em toda a terra, porque a Bíblia fala que em toda a terra se cobriu de água. E o monte maior, ó irmão, ó, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo do céu foram cobertos. Lá no 20, 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Irmãos, 15 côvados vezes 45 é igual a 675, dividido por 100, que é igual a 6 metros e 75. O monte mais alto da terra foi coberto 6 metros e 75. Olha isso. O
monte maior que tem na terra qualquer. Monte Everest. O Monte Everest, irmãos, é o monte mais alto da terra. Ele foi coberto 6,75 metros acima do Monte Everest, lá no 21. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de gado, e de feras, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem, e tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Os peixes morreu? Os peixes morreu? Os peixes morreu? Acho que não. Não, ó. Lá no 22. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Os peixes não morreu. Lá no 23. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, ao réptil, até as aves do céu, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Lá no 24. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias, 5 meses. Lá em Gênesis 8. E lembraram-se Deus de Noé e de todo ser vivente, de todo gado que estavam com ele na arca. Deus fez passar um vento sobre a terra. E aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu, e as chuvas se detevem-se, e as águas iam ecoando continuamente sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia de 17 do mês, sobre o monte da Ararat. E foram as águas indo minguando até o 10º mês. No primeiro dia do mês aparentaram cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo que saiu indo voando até que as águas se secaram diante sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. E a pomba, porém, não achou repouso para a planta dos seus pés e voltou para a arca, porque as águas estavam sobre a face da terra ainda. E ele estendeu a sua mão e tomou e recolheu-a consigo na arca. E esperou ainda alguns 7 dias. E tornou a enviar a pomba fora da arca. E os pombos voltou ele à tarde. E eis que arrancava uma folha de oliveira em seu bico. Conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias. E enviou fora do pombo, mas não voltou mais a ele. E aconteceu o quê? No ano 601, quando Noé tinha 600 anos, o dilúvio começou. No ano, lá no 13, e aconteceu o que? No ano de 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Vamos lá para o 14. E no segundo mês, ao 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu, com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Irmãos, quanto tempo durou o dilúvio? Vamos lá. Se Noé tinha 600 anos quando o dilúvio começou, quando ele tinha 601, calmou, e lá no segundo mês Deus mandou ele sair da arca. Quanto tempo durou as águas sobre a terra? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Muitas pessoas falam que é 1 ano, mas foi 1 ano e 2 meses. Lá no 17: todo animal que está contigo, de toda carne, ave, de gado, de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traz de fora contigo, e aprove abundantemente a terra. Frutifiquei e multipliquei sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele, e todo animal e réptil, toda ave, todo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu um holocausto ao Senhor em altar. E o Senhor sentiu um cheiro suave do Senhor, e disse ao seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice.
nem tornarei mais a ferir todo o ser vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira, a seca, frio, calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Estabeleceu e abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e o temor de vós, ao pavor de vós, virão sobre todo animal da terra, sobre todas as aves do céu, tudo que se move será sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo que vos tenho dado conforme a era verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal. Requererei, como também da mão do homem, da mão do irmão de cada um, requererei a vida do homem. Irmãos, ele está falando aqui para Noé que ele ia cobrar se o homem voltasse a matar o homem. Até o animal que matasse o homem, ele ia cobrar do animal. Deus estava estabelecendo um novo conceito aqui. Tá bom, irmãos? Quem derramar sangue do homem, lá no 6, ó. Quem derramar sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e aos seus filhos, com eles dizendo, ao 9: e eu eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, depois de vós, e com toda alma vivente, que convosco está, de aves, de gado, de todo animal da terra, convosco com todos os saíram da arca, de todo animal da terra, e eu convosco estabeleço a minha aliança, e que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Lá no 12, e disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. Lá no 13, o meu arco tenho posto nas nuvens, esse será o sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e aparecerá um arco nas nuvens, então me lembrarei da aliança que esta entre mim e vós, entre todas as almas viventes de toda a carne, e as águas não tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne, e estará o arco às nuvens, e eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, e toda a carne que está sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Olha, glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Deus destruiu toda a humanidade, irmãos, mas Noé prevaleceu, ele, a mulher e os 3 filhos e as noras, irmãos. Olha como é maravilhoso. Às vezes a gente pensa assim: será que nós permanecermos fiéis? Muitas das vezes você está num lugar, as pessoas falam assim: rapaz, mas é tudo normal, todo mundo faz, todo mundo rouba, todo mundo mata, todo mundo pega, todo mundo faz o errado, por que você quer o seu certo? Todo mundo, irmãos, igreja é tudo igual, igreja certa não tem, ó, na terra não vai achar igreja boa não. Ó, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você já imaginou se Noé também tivesse pensado assim? Se Noé tivesse pensado assim, como que Deus ia estabelecer uma nova aliança com a humanidade? Quando Deus olhou de cima lá, ele viu uma perversidade na terra, ele viu um homem justo, um homem reto que se desviava do mal. Por isso que nós temos que perseverar, fazendo o certo. Não é o errado, irmão, mas sim o certo. Aquele homem, irmãos, ele fez a diferença na vida dele. Ele fez a diferença na vida da esposa. Ele fez a diferença na vida dos 3 filhos. E ele fez a diferença na vida das 3 noras.
E junto àquele homem, uma nova humanidade, foi provida uma nova humanidade da vida daquele homem e dos seus filhos. Uma nova civilização proveniente da vida daquele homem. Por isso, irmãos, que é necessário que nós olhamos sempre para Deus para fazermos o que é correto diante dos homens. Aleluia. Nós não devemos nos corromper. Nós temos que perseverar. Ah, irmão, mas está tudo igual, está tudo assim. Eu não vou fazer diferença, irmão. Uma pessoa só não faz a diferença. Faz a diferença, irmão. Não adianta você sair e conquistar o mundo e você não conquistar a sua família e você não buscar trazer o correto para dentro da sua casa. A palavra de Deus fala, irmãos, lá em 1 Timóteo 5:8, fala assim, ó: mas se alguém não tem cuidado dos seus, é principalmente da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Lá em 1 Timóteo 5:8, se você não cuida da sua casa, se você não cuida da sua família, da sua casa, você negou a fé e é pior do que um infiel. Tem muito homem aí, irmãos, tem muita mulher que sai todo dia para ir cuidar da família dos outros e a família deles eles não cuidam. Noé, naquele momento, ele fez a diferença. Ele não conseguiu salvar a humanidade, não, mas ele salvou a sua família, a sua prole. Ele resgatou os conceitos da humanidade e aos olhos de Deus ele era um homem reto, justo, que se desviava do mal. Aleluia. E aos olhos de Deus ele achou graça em Noé. Um homem andava com Deus, 500 anos andando com Deus, 600 anos andando com Deus. Tem gente que está 15 anos na igreja e acha muito. O homem andando com Deus, com 500 anos andando com Deus, 600 anos andando com Deus. Com quantos anos Noé morreu? Lá no versículo 29 fala assim, ó: e foram os dias de Noé 950 anos e morreu. O homem morreu com 950 anos andando com o Senhor, Misericórdia. andando com Deus, se desviando do mal, se desviando das condutas erradas. Às vezes a gente está na igreja 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, já acha muito. Bate no peito, achando que é super crente. Tem irmãos aí que bate no peito: eu tenho 40 anos de evangelho, eu tenho 30 anos de evangelho. Quem é você? Eu tenho 30 anos de evangelho. Onde é que você estava quando eu estava? Irmão, quando eu estava na igreja, você ainda estava lá usando fralda. Eu quero ver aqui, irmão, ó, 950 anos andando com Deus. Aleluia. E Deus andando com Noé. Aleluia. Isso que é força de vontade, isso que é perseverança. Viver numa terra onde a promiscuidade estava chegando diante de Deus, a maldade no coração das pessoas, onde a prostituição, o homicídio, o latrocínio, a lascívia, a concupiscência dominava a terra. A Bíblia fala que até o pensamento do homem era perverso, ao ponto de Deus pensar: puxa, vou ter que fazer de novo, vou ter que resetar. Opa, peraí, mas tem um homem lá, ó. Tem um homem. Fez a diferença, irmão. Um homem fez a diferença. Aleluia. Irmão, um homem fez a diferença. Da mesma forma que o diabo, quando estava passando na terra, foi diante de Deus, e Deus falou para ele: ó, viu lá meu servo Jó? Um homem reto, justo, que dizia do mal. Sempre existem pessoas que são assim, irmão. E se ele consegue, eu também consigo. E se ele consegue, você também consegue. Aleluia. Você consegue permanecer fiel ao Senhor. E se Noé conseguiu permanecer fiel 950 anos, eu e você consegue, irmãos. Glória a Deus. Porque nós não passamos de 120 anos. Ah, irmão, mas na época de Noé não tinha internet, não tinha mulher pelada, não tinha as mulheres com o popozão de fora. Daí? Mas tinha outras coisas, irmão. Vem falar pra mim que na época daquele homem era diferente. Tudo bem, irmãos, era diferente. Mas a graça de Deus não estava sobre aquele homem como está sobre nós. Porque a própria palavra de Deus fala: onde se multiplicou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Aleluia.
E se hoje, irmãos, superabundou o pecado, a graça também superabundou. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus fala, irmãos, que não vem tentação sobre nós que não seja humana. Não vem tentação sobre mim, nem sobre você, que não seja humana. E Noé caminhando com o Senhor. Irmão, a maior maravilha de Noé não foi a tecnologia que Deus colocou na mente daquele homem para produzir um navio com capacidade de carregar tantos animais, para não se partir na água, para não deixar a água entrar. Deus colocou a tecnologia na cabeça daquele homem. Mas a maior graça do Noé não foi ter construído a arca. A maior graça de Noé foi ter andado com Deus 950 anos. Aleluia. Porque durante 950 anos ele andava com o Senhor do lado. Andava com o Senhor. Andava com o Senhor 950 anos. Aleluia! Glória a Deus! E Deus colocava graça naquela vida daquele homem, porque ele era um homem justo, um homem reto, que se desviava de todos os males da terra. Mas tinha muita gente perversa naquele tempo. Tinha prostituta, tinha ladrão, tinha homicida, tinha estelionatário, tinha tudo, irmão. Tinha maldade, todas as maldades que tinha hoje. Não tinha tecnologia que tem homem hoje, mas tinha toda a maldade que tinha hoje, talvez até mais. Talvez até mais. E eu vou falar para você, meu irmão, se Noé conseguiu andar com o Senhor durante 950 anos, você também consegue, porque Noé andava com o Senhor, mas o Senhor andava com Noé durante 950 anos. Irmãos, eu não consigo imaginar um homem com 950 anos. Um homem, a sabedoria de um homem com 950 anos. A gente conversa com uma pessoa de 70, 80 anos, já vê a sabedoria. Você imagina um homem com uns 950 anos, a sabedoria que tinha naquele homem. Muita, irmão, muita. E Deus olhou de lá do céu para a terra, viu a perversidade, mas no meio do mal tinha um homem que não fez a diferença para a humanidade, porque toda a humanidade morreu, expirou-se, mas ele fez a diferença para a mulher, para os 3 filhos e para as 3 noras. Por isso que Paulo e Silas, quando estavam na prisão, que caiu para as grades da prisão, que aquele carcereiro queria se matar, Paulo falou: não faça mal para com tua vida, porque nós estamos aqui. E aquele homem foi lá diante dele, se ajoelhou, queria o Deus de Paulo e de Silas. E Paulo e Silas colocou à disposição Deus para aquele jovem carcereiro. E falou para ele assim, ó: se creres nesse evangelho, salvará a ti mesmo e a tua casa. E Noé, com essa perseverança, irmão, ele salvou ele e a sua casa. E se você se perseverar, varão, você vai vencer. E você vai salvar você e a sua casa. E se você, mulher de Deus, perseverar no bem, continuar no bem, se desviando do mal e continuar lutando, caminhando junto ao Senhor, você salvará a ti mesmo, mulher de Deus, e a tua casa. A maior coisa que aquele homem fez não foi a arca, irmão, mas sim andar com o Senhor durante tanto tempo. Porque hoje, irmãos, basta você tropeçar, quebrar a percata, você já acha que já está no vale. Você está caminhando com Deus, você tropeça, a percata quebra, aí você fala: oh, Senhor, muda meu cativeiro, Senhor, muda, Senhor, meu cativeiro, que eu estou no cativeiro. Manda essa nuvem para longe de mim, minha percata quebrou. Irmãos, Deus nunca vai te dar um problema que você não possa resolver. Deus nunca vai te dar, irmãos, uma luta que você não possa vencer. Não vem mal sobre você e sobre mim que não seja humano, que nós não possamos nos afastar e perseverar e estar com Deus e andar com Deus. Hoje nós temos o
Espírito Santo dentro de nós, nos alertando, nos fortalecendo. Hoje nós temos o Espírito Santo nos alertando, nos fortalecendo. Quando nós não somos capazes de tomar as decisões, o Espírito Santo vem e fala: opa! Noé não tinha o Espírito Santo. Noé não tinha o Espírito Santo. Ele podia ter uma graça diferente na vida daquele homem, mas ele não tinha o Espírito Santo. Agora eu te falo, irmãos, como que uma pessoa na época da perversidade de Noé andava com o Senhor sem o Espírito Santo? Não tinha Bíblia para você, não tinha lei, não tinha nada. Na época de Noé não tinha nada. E aí? Como que ele conseguia se manter firme? Como que ele conseguia se desviar do mal? Por isso que eu falo, meu irmão, se ele conseguiu, nós podemos também. Verdade. Se ele conseguiu, também nós podemos. Glória a Deus. E Deus vai nos dando graça, Deus vai nos mantendo firme, e nós vamos caminhar com Deus, como Noé caminhou com Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Peço para que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Peço para que todos vocês aí do outro lado, nesse momento, você que entendeu que nós precisamos andar com Deus e fazermos a diferença, sermos diferentes, sermos luz na terra. O cristão, irmãos, ele tem que brilhar. O cristão, ele tem que brilhar. Você não pega uma lâmpada, irmãos, acende e põe uma caixa em volta dela para ela ficar acesa dentro da caixa. Você não pega uma montanha edificada sobre uma cidade edificada sobre uma montanha feita de ouro e você não vai conseguir esconder. Esse é o cristão. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Nós temos que andar em concordância, temperados. Nós temos que ser diferentes. Noé foi diferente. Noé foi a luz do mundo e foi o sal da terra. E hoje eu e você podemos também ser o sal da terra e sermos a luz do mundo. Fazemos as coisas diferentes. Aonde quer que você esteja, irmão. Se você é um juiz, se você é um promotor, se você é um advogado, se você é um policial, se você é um político, você consegue ser diferente onde quer que você esteja, oh, irmão. Mas lá dentro é difícil, você não está lá, eu sei, é difícil. Mas Deus vai te dar graça. E você vai conseguir ser a luz aonde você está. Você vai conseguir andar com Deus aonde quer que você esteja. Não importa se o lugar onde você está é atribulado. Se Deus está contigo, você vai brilhar. A sua luz vai brilhar. Aonde quer que você esteja, você vai brilhar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que esta noite entendeu que nós precisamos ser diferentes. E que de alguma maneira você parou de brilhar. De alguma maneira você parou de ser a diferença. Você que quer voltar a fazer a diferença. Você que quer voltar a brilhar. Peça a Deus aí. Levante a sua mão. Peça a Deus. E Deus vai te conceder essa graça. Nós vamos orar por você. Você que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você que quer deixar de viver para as coisas do mundo e quer viver como Noé, um homem justo, reto, que se desviava do mal. A partir de hoje, você pode fazer isso. Você pode fazer a diferença. No meio da sua parentela, você pode fazer a diferença onde você trabalha, onde você estuda, não importa. Você pode brilhar, porque a luz do Senhor está contigo. E se você ainda não tem o brilho de Jesus na sua vida, a luz de Cristo na sua vida, hoje é uma ótima oportunidade para você buscar essa luz para você. Eu falo para você, você deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você deseja morrer para esse mundo e nascer para Cristo esta noite? Levante a sua mão, confesse com a sua boca. Eu aceito viver para Cristo, morrer para este mundo. E nós vamos orar agora e Deus fará morada na tua vida, homem de Deus, mulher de Deus. E você terá a oportunidade de provar o seu valor para Deus. E se você está desviado dos caminhos do Senhor, não importa o motivo, irmão, nós estamos aqui para apontar
O ladrão que estava do lado direito de Jesus falou: ei, Jesus, olha por mim. Jesus falou: está salvo. Um ladrão estava do lado direito de Jesus, se chama Dimas. Senhor, olhe por mim. Jesus falou: opa, está salvo. Está salvo. Não importa o que você fez, irmãos. Nós não estamos aqui para contar seus pecados, porque debaixo do céu todos nós somos pecadores. Mas se você deseja a salvação em Senhor Jesus Cristo, não importa qual é a sua profissão, não importa, irmãos, qual é a sua religião, se você deseja trazer Jesus para dentro da sua casa, para a sua firma, para a sua vida, levante a mão e diga: eu aceito, aleluia. E nós vamos orar neste momento. Deus vai lhe conceder graça, o Espírito Santo de Deus fará morada na sua vida, meu irmão. Você vai ser diferente. Você será como Noé, você será como Davi, você será como os apóstolos. Você viverá com Jesus dentro de você. Amém? Vamos orar, que já é 7:09. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, neste momento, para pedir, Senhor, para que o Senhor venha perdoar os pecados de todos eles, para que o Senhor venha fazer morada nos seus corações, para que o Senhor venha fortalecer eles, Pai, para que o Senhor venha fechar a boca do diabo, onde quer que eles estejam, Senhor, no serviço, na faculdade, onde quer que eles estejam, Senhor. Fecha a boca do inimigo, tira a força de Satanás sobre a vida deles, arranca as influências do mal do meio deles, Pai amado, para que eles possam brilhar. Ó Espírito Santo de Deus, faça morada em vossas vidas, arranque as barreiras, quebre as correntes das suas vidas em nome de Jesus. Faça morada, Senhor, perdoa os seus pecados em nome de Jesus. Eu peço para que você, que está aí do outro lado, esta noite, que você receba o Espírito Santo no seu coração. Aleluia. Que você passe a fazer a diferença, que você passe a ser luz, que você passe a ser como Noé, um homem reto, justo, que se desviava do mal. A partir de hoje, e o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, esteja com você, e todos os seus pecados são perdoados em nome de Jesus. Amém. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus, sejam todos vocês enchidos com o Espírito Santo. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, tenham uma ótima semana. Que Deus abençoe a vida de vocês essa semana, que vocês trabalhem em abundância, que vocês tenham saúde, que não aconteça acidente nenhum com vocês durante a semana, nem em momento nenhum. E domingo que vem estaremos aqui em nome de Jesus. E se vocês puderem, meu irmão, nós não queremos Pix, nós não queremos dízimo, nós não queremos oferta, nós não queremos nada. Eu só quero que você divulgue o nosso trabalho para as pessoas próximas de você. Se você puder compartilhar, eu agradeço. Não quero like não, eu quero que você só divulgue o nosso trabalho para atingir o máximo de pessoas possível, para que esse alimento espiritual chegue na vida de todos eles. Até domingo que vem, às 18 horas, em nome de Jesus, e eu vou dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre, todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Até domingo que vem, às 18 horas.